Por que você tem andado ansiosa? Por que você tem andado tão preocupada? Hoje nós estamos em uma geração onde a ansiedade e a preocupação têm dominado as mulheres. Mas enquanto o mundo, ele tem ansiedade, ele tem a depressão para oferecer, ele tem as preocupações para oferecer, Deus, neste dia de hoje, ele diz para você: minha filha, acalma o teu coração. Minha filha, seja forte e corajosa, porque eu estou contigo. É Ele que acalma a tempestade. É Ele que traz libertação para nossas vidas. É Ele que cura. É Ele que é soberano sobre o céu, a terra, o mar, debaixo da terra. Ele é soberano sobre tudo e Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Filipenses no capítulo 4, versículo 6 vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Aquilo que o mundo não pode fazer por você, aquilo que ele não é capaz de curar, o Senhor, Ele está de braços abertos para te livrar de toda ansiedade, de toda preocupação, para te libertar de uma depressão no qual para médicos seria algo completamente impossível ou sem cura. Mas para Deus nada é impossível. A minha filha, ela passou por uma cirurgia de retirada de amígdala e adenoide. E eu estava muito ansiosa, eu estava muito preocupada, eu estava como mãe desesperada. E essa cirurgia sempre foi falada para nós como algo simples, uma cirurgia simples, que era algo rápido e que seria uma recuperação um pouco difícil, mas que seria uma cirurgia muito simples. E realmente, a cirurgia em si, ela foi uma cirurgia simples, ela foi uma cirurgia rápida, mas a recuperação, ela foi uma recuperação muito complicada. Ela não foi como realmente muitas pessoas acabavam falando ali para mim, para poder tentar acalmar o meu coração. E eu já sabia da cirurgia da minha filha, nós já estávamos ali andando há um tempo, passando por exames, passando por consultas médicas, nos preparando para esse momento. Porém, o meu coração, ele andava ansioso. Eu orava, jejuava, jejum de 24 horas, jejum de 48 horas, e passava um tempo, e vamos para um propósito de 7 dias, e eu orando, apresentando, acordando de madrugada às 3 horas da manhã, desde o início do ano, acordando 3 horas da manhã de madrugada, orando pela vida da minha filha, clamando ao Senhor, clamando somente aquele que eu sabia, que eu sei que poderia e que ali acalmou meu coração. Porém, ainda assim eu fiquei ansiosa, ainda assim eu fiquei muito nervosa. Eu lembro que a minha filha passou pela cirurgia e no primeiro dia eu estava muito aflita. Eu nunca tinha passado assim ou visto alguém recebendo uma anestesia geral, e ali o pós da anestesia geral não foi muito fácil para ela, e eu chorava, na hora de dormir eu não conseguia dormir, eu olhava para ela, eu chorava durante o dia, eu chorava, no hospital eu chorava, e eu precisava de ser forte para não trazer ali uma preocupação muito grande para ela. Eu precisava de ser forte, mas eu não estava conseguindo ser forte. E aí eu me recordo do momento em que eu fui deitar com meu marido, a gente foi dormir, a gente dormiu no quarto da minha filha, e eu chorava, eu só chorava. E ele olhou assim pra mim e falou assim: cadê sua fé? E olha que meu marido, ele me acompanha em tudo ali, né? Ele vai vendo os propósitos, ele sabe tudo que eu me proponho a fazer para ter mais intimidade com Deus. Ele sabe. E ali naquele momento ele fez essa pergunta, ele pegou e falou assim: para de chorar. Cadê a sua fé? Olha o tanto que você ora. Ainda parecia que eu me sentia afrontada. Olha o tanto que você ora. Olha o tanto que você busca a Deus. Olha o tanto que você tem clamado, tem orado, tem se dedicado, aprendido da palavra. Olha o tanto aí que você tem acordado 3 horas da manhã para orar, para poder fazer, né, tudo que Deus tem colocado no seu coração, para você ter mais intimidade, relacionamento com o Senhor. Eu aqui estou completando, mostrando aqui um além, né? Mas ele me falou isso. E naquele momento foi onde eu pensei assim: eu não estou exercendo a minha fé.
E foi naquele momento desse confronto que eu percebi que mesmo crendo em Deus, mesmo se eu passasse 24 horas orando, eu não estava depositando aos pés do Senhor a minha ansiedade. Eu não estava depositando aos pés do Senhor as minhas preocupações. Eu estava pedindo, clamando a Deus pela restauração da saúde da minha filha, pela proteção dela durante a cirurgia. Eu estava ali cobrindo a minha filha de oração, mas eu estava esquecendo também de mim. De pedir para que o Senhor não me deixasse ansiosa. Senhor, eu deposito aos teus pés toda a ansiedade. Senhor, eu deposito aos teus pés toda a preocupação. Senhor, eu me acalmo meu coração, me deixa tranquila, me prepara para esse momento. Eu estava orando, cobrindo a minha filha de oração, mas eu não estava me preparando emocionalmente para aquele momento e que consequentemente afetou o meu espiritual. Eu estava me deixando ser tomada pela ansiedade. Sem perceber, eu estava sendo tomada totalmente pela ansiedade. E ali o meu marido, ele me deu um choque de realidade. Para de chorar. Você é o tanto que você ora, mulher. E você ainda assim está aí sendo dominada pela ansiedade. Você está sendo dominada pelas preocupações. Que Deus é esse que não pode te libertar dessa ansiedade? Que Deus é esse que você crê, que você dedica a sua vida, mas que você não está confiando naquilo que está te deixando agoniada? E aí naquela noite eu falei, Senhor, tira de mim a ansiedade. Tira de mim essa preocupação. Acalma o meu coração, Senhor. Tira de mim, me traz a paz que excede todo entendimento humano. Me traz aquela paz que somente o Senhor pode trazer para o meu coração. Me traz aquela sensação, aquela paz, aquele sentimento, aquela restauração que lugar nenhum eu vou conseguir conquistar. Mas que o Senhor somente se estender a tua mão sobre a minha vida, eu sei que eu vou ser liberta. E assim Deus fez comigo. Deus me livrou daquela ansiedade. Deus me livrou daquela agonia de chorar assim com aquele nó na garganta. Deus, Ele me libertou daquela ansiedade. Porque naquele momento, eu comecei a pensar em mim. Naquele momento eu fui falar para Deus, eu falei, Senhor, perdão por mesmo crer em Ti, eu não confiei plenamente no Senhor. Perdão, Senhor, por não ter depositado em Ti tudo que há em mim, até mesmo as minhas ansiedades. Perdão, Senhor, perdão, mas tira isso daqui de mim. E aí Deus me levou para aqui, para poder trazer aqui para vocês algum capítulo, um versículo que está no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 28, que diz o seguinte: Por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês? Homem de pequena fé. Ali eu me senti esse homem de pequena fé. Eu cumpria um ritual de acordar 3 horas da manhã, orar, clamar ao Senhor. Eu fazia jejum, abstinência de 48 horas, cheguei a fazer um jejum de quase 3 dias. Mas ainda assim eu estava sendo essa mulher de pequena fé. Porque eu estava orando por algo, mas eu não estava depositando o meu sentimento aos pés do Senhor. Eu estava pedindo, mas eu não estava entregando aquilo que eu tinha. Eu não estava entregando aquilo que eu tinha, até mesmo as minhas ansiedades e preocupações aos pés dele. E o que Jesus fala? Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. O único que pode aliviar a sua ansiedade, o único que pode livrar você, te aliviar das suas preocupações, o único que pode trazer essa paz que excede todo entendimento, o único que pode curar as feridas mais profundas da sua alma é Ele. É Ele. Mas Ele só vai curar quando você tirar isso de você e depositar aos pés dele. Ele não vai curar se você ficar retendo isso pra você, retendo e ficar buscando aonde você sabe que não vai adiantar, porque a cura vem do Senhor.
A cura vem de Deus. Ele que te criou, Ele conhece o seu corpo, Ele conhece cada célula que existe ali em você, Ele conhece a sua alma, Ele que te deu o espírito, o fôlego de vida. Ele não vai ser capaz de curar as suas feridas mais profundas, Ele não vai ser capaz de tirar a sua ansiedade, Ele não vai ser capaz de te libertar das suas preocupações. É Ele, mulher, é somente Ele. Então, neste dia de hoje, se você se sente ansiosa, preocupada, ou quando você se sentir ansiosa e preocupada, lembre-se, deposite ao Senhor, entregue a Ele tudo o que você tem. Entregue a Ele não somente a sua oração, o seu jejum e a sua leitura bíblica, mas entregue a Ele as suas preocupações, desabafa ali com o Senhor, fala: Senhor, é isso aqui que eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é o que eu consigo entregar a Ti nesse momento. Tá aqui, Pai, tá aqui aos Teus pés. Transforma, muda, transforma, tira esse sentimento que não vem de ti e troca, Pai. Troca pelo teu transbordo do Espírito Santo. Me enche do teu Espírito Santo de Deus, até que eu transborde, Senhor Jesus. Troca essa ansiedade, essa preocupação pelo teu poder, pela tua glória. Troca essa ansiedade, essa preocupação pelo teu Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E assim Deus o fará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Se essa mensagem tocou no seu coração, se você tem uma amiga que ela precisa de ouvir essa mensagem, compartilha com ela. Mas não se esqueça de clicar aqui embaixo, ativar o sininho do canal. Temos vídeos aqui, mensagens diárias de segunda a sexta. E também temos o nosso devocional Revestidas, que acontece no nosso grupo no WhatsApp, online, pelo Zoom, todas as quintas-feiras. Um grupo de mulheres exclusivo para amigas de Jesus, assim como eu e você, para podermos nos aprofundar, conversar com outras mulheres, tirar dúvidas. Tem sido uma bênção a estar ali, transbordando, recebendo também mais de cada uma de vocês que estão lá no grupo Revestidas. Então venha fazer parte desta comunidade, porque ali nós nos fortalecemos nessa caminhada para aprender mais de Cristo Jesus. Amém?